Olá, tudo bem com vocês? Inicio nesse momento o primeiro de 8 encontros que iremos ter e espero que nesses momentos possamos refletir e eu espero também poder provocar em vocês, instigá-los a uma reflexão. Parece que as escolhas que fizemos até o presente momento, elas vêm nos afastando da natureza. Vou falar, nesse momento introdutório, um pouco como surgiu a Semente de Arte, né? Mas principalmente porque o título Semente de Arte. Quando eu estava tentando encontrar um nome, e pensei em vários nomes, como poderia ser Coquedamas Natal, ou Ângela Coquedamas, qualquer outro nome, mas eu precisava de uma coisa com mais liberdade, que eu pudesse trabalhar muitas outras formas que transcendem a coquedama. Sendo que, logicamente, comecei com a coquedama e passou a ficar um trabalho muito interessante e bem procurado, mas foi começou a criar asas e começou a evoluir. Então, se eu já tinha desde criança essa ligação com a natureza, isso teve um período que eu percebo que eu perdi. E foi mais um resgate. Muitos me conhecem e sabem que eu venho das artes plásticas. Sou artista plástica, com algumas exposições. E tenho uma exposição uma exposição individual que eu fiz em 2001, que hoje eu percebo que ela está dentro do conceito, se é que a gente pode colocar essa exposição dentro desse conceito, como sendo um trabalho surreal dentro de uma proposta biofílica. E mais recentemente foi que eu comecei a tomar conhecimento dessa palavra, de saber quando ela surgiu a primeira vez, que foi em 1973, por um psicanalista alemão. E em 84, Edward Wilson, um americano, ele trouxe essa palavra como título de um livro. E o que ele queria com esse conceito científico? Provar que nós nos encontramos hoje tendo uma necessidade de trazermos a natureza para perto de nós. Então, para que a gente tenha noção do que aconteceu com essa nossa passagem e com essa linha de chegarmos até aqui, contando que a humanidade existe há aproximadamente 200 mil anos, nós somos como se fôssemos essa linha e tivéssemos 1 centímetro ou 1 milímetro de história urbana, o que é insignificante para toda essa totalidade que estivemos vivendo em meio rural ou selvagem. Então, os estudiosos afirmam que o mapeamento do nosso cérebro, ele guarda registros ancestrais que faz com que a gente chegue em determinados lugares e diga só, eu me sinto bem nesse lugar, eu estou gostando daqui, a energia daqui é boa. E que geralmente esses lugares têm, com certeza, a presença do reino vegetal. Eu costumo brincar e dizer que é o mais belo dos reinos. É tão belo que essa consciência que eu tenho hoje, ela não é de agora. Desde criança que eu observo o reino vegetal. Eu nasci no Médio Oeste Potiguar e gostava de observar, né? Primeiro era uma observação, depois passou a ser uma reflexão,
como que eu achava bonito ver uma terra, aquela terra árida, aquele marrom árido, e ter um capucho de algodão. Então, assim, era uma coisa mais intuitiva. Ninguém me mostrava isso, mas eu via. E o registro do que eu via, eu trouxe muito para o meu trabalho plástico, para as minhas pinturas, que vocês podem conhecer no meu site. E a minha pintura foi ganhando outras formas, ganhando outros contornos, mas a presença do reino vegetal, ela é muito forte. E eu acho que se deve pelo fato de não conseguir me imaginar vivendo sem ele. Aliás, não teria como haver a existência humana. Como seria viver sem árvores e sem pássaros? Então, quando eu fiquei grávida da minha única filha, eu pensei qual poderia ser o nome mais belo. E, sem dúvida alguma, eu até costumo dizer que não foi nem só uma escolha, foi me dado. O nome chegou pronto, ela tinha que ser Flora. Era uma forma simbólica de eu dizer que estava abraçando toda a flora por uma necessidade existencial. E assim eu continuo fazendo o meu trabalho plástico e fazendo também o meu trabalho com peças ornamentais. Comecei com coquedama, depois já comecei a ampliar e hoje monto esculturas, totens, cilindros. E é muito nítido que nas artes plásticas, quando eu estou no momento de pintura, há a doação. Então, aquilo sai. É uma entrega. E da natureza eu recebo. O que também é muito claro. Então, assim, quando eu estou trabalhando, eu estou ali com o elemento terra, eu estou com a madeira. Então, esses elementos e a composição desses elementos em um ambiente de apartamento, ou seja lá onde for, humaniza e traz um bem-estar, e isso é cientificamente comprovado. Se temos a necessidade da beleza em nossas vidas, da harmonia em nossas vidas, então, por que não juntar essa beleza, essa parte artística, com a natureza? Vou falar um pouco sobre arranjos com arte, não de flores de corte, não é isso. De plantas do nosso dia a dia, que se a gente começar a observar de outra forma, a gente pode fazer muita coisa bonita para a casa da gente, muita coisa bonita para presentear alguém. Isso aqui é um clorofito, que eu uso muitas vezes em coquedamas. Já fiz clorofito com coquedama para ficar de cabeça para baixo, de ponta cabeça, né? Já é uma planta que é purificadora de ambiente. E aqui eu fiz de uma outra forma, em uma forma de vaso com esfagno. Aqui dentro tem uma telinha, então foi toda uma construção, porque eu vi que a forma da folhagem, e conheço bem as raízes dela, que dava certo para esse tipo de arranjo. Então são coisas que a gente traz para a prática da gente, da vida da gente, e que gera uma satisfação enorme. A kokedama é uma arte japonesa, derivada do bonsai, que é uma arte milenar. E a sua origem tem algumas historiazinhas, né? A origem é no Japão, mas tem
Uma das histórias contadas de como surgiu, dizem que por volta de 794 d.C., em um período em que tinham acabado um momento de guerras, de muita destruição, os soldados japoneses, eles foram resgatar, pegar panelas que tinham sido estraçalhadas, jogadas, destruídas e que tinham sido usadas em bonsais. Então eles pegaram aqueles vasos que estavam plantados e retiraram a planta para utilizar aqueles vasos, retiraram e jogaram. Com o passar do tempo, eles viram que o musgo se formou em torno daquela bola. Então, kokedama significa bola de musgo. Koke é musgo e bola é dama. Bola de musgo. Outra coisa que eu observei é que quando pensamos, por exemplo, quando muitas vezes nós admiramos trabalhos de grandes artistas impressionistas, como, por exemplo, Monet e suas nenúfares, como Van Gogh e sua Noite Estrelada, e enxergamos naquele momento o que é a natureza, onde muitas vezes nós passamos por açudes e seus aguapés e não conseguimos enxergar. Então, assim, essa provocação do que é que a gente vê ou do que a gente não vê é fundamental para enriquecer a existência da gente. Monet necessitou, naquele tempo, quando não havia sequer esse conceito de biofilia, ele instalou para ele um jardim com lagos, para poder cultivar as suas nenúfares e pintá-las e levar para grandes museus para que o povo possa sentir a natureza, e muitos só conseguiam enxergar dessa forma. Mas podem acreditar que ela está no dia a dia da gente, nas xananas dos canteiros de Natal, onde muitas vezes a prefeitura manda cortar por achar que é mato. Não sabem eles que aquela plantinha é uma punk, um novo conceito trazido no momento eu não estou lembrado o nome do moço, mas ele escreveu um livro por nome Punk, Plantas Alimentícias Não Convencionais, e a xanana é uma delas, sem contar que é de uma beleza ímpar. Por esse ato que nós estabelecemos de nos distanciarmos da natureza, isso traz consequências para a vida da gente. Na década de 50, 2/3 da população mundial viviam no campo ou de uma forma mais silvestre, mais selvagem. E no início do século XXI, mais da metade da população foi para os centros urbanos. E passamos a viver em caixinhas. Não é por vivermos em caixinhas que tudo está perdido. O que causa angústia e as consequências desse distanciamento por não trazermos a natureza para perto da gente. E há muitas formas de se fazer isso. Hoje, muitas empresas já estão abraçando essas ideias. Os prédios mais modernos, inclusive mais caros, por causa da estrutura necessária para se criar um ambiente, o custo aumenta, mas está sendo mais procurado por uma necessidade humana. Nós fazemos parte dessa ancestralidade. Nós não somos superiores.
Deveríamos ser mais responsáveis por termos uma mente. Mas não somos, nós fazemos parte dela. E por fazermos parte dela, eu lembro que quando muitas vezes dizia, né, principalmente pessoas com uma compreensão mais religiosa, gostava de dizer que Deus criou tudo isso para nós. E ainda bem que eu nunca acreditei nisso, sabe? Pensar que Deus criou tudo isso para a gente, mas como que Ele poderia criar tudo isso para humanos tão inconsequentes, tão irresponsáveis, que não conseguem sequer preservar a casa em que vivem e põem em risco todo o ecossistema. Hoje, nos centros urbanos, chegamos a ficar 90% do nosso tempo confinados. E podemos ir a um parque, por exemplo, e contemplar. Há tanta beleza, há tanto que se vê. E ainda há quem veja só mato, né? Tantos troncos belíssimos. Quando, há alguns anos, eu dei algumas entrevistas e perguntavam sempre em quem você se inspira. É muito engraçado, né? Porque assim, geralmente os pintores, eles vão apontar outros pintores, em Van Gogh, em Leonardo da Vinci, etc. E para mim sempre foi muito claro que a minha professora primeira era a Mãe Natureza. Porque se eu ia ao Parque das Dunas, por exemplo, eu via troncos tão belos, tão lindos, e folhas com combinação de cores tão encantadoras, que aquilo ali eu registrava para fazer combinação em meus trabalhos. Às vezes, olhando pássaros na internet, tem um miudinho que não é daqui da nossa região, tão belo, que a penugem daqueles pássaros, a combinação existente nele, dá para fazer uma bela e suave tela. Então, assim, a riqueza, a abundância que a Mãe Natureza dá para a gente é uma coisa extremamente encantadora, é apaixonante. Por que é que deixamos de apreciar a sensação de estar em um lugar onde você sinta um vento rasteiro tocando a sua pele, o famoso banho de vento? Isso traz uma limpeza para a alma da gente, abranda, deixa a gente mais serenada. É uma sensação tão maravilhosa, mas é muito ruim quando a gente está numa vida estressada. Isso até já é eu falo isso, mas é uma coisa que para a minha vida particular, eu procuro, é muito raro que eu diga, eu estou muito estressada, eu estou correndo muito, eu não tenho tempo para nada, porque eu escolhi que eu não quero isso para a minha vida. Eu quero aprender a usufruir. E esse aprender é mais uma busca, porque como muitas pessoas, e vai chegar um momento desse curso, dessa oficina, que eu vou tratar sobre os benefícios dessa natureza próxima da gente. Muitas vezes, né, tem muitos registros de pessoas que ficaram, que o contato com a natureza passou a ser parte de um tratamento, não só ele, logicamente, não só ele, de um tratamento para a depressão. Então, mesmo no mundo, posso falar isso com
com conhecimento de causa, porque eu tenho um histórico depressivo de mais ou menos 30 anos, mais que isso até. E era muito difícil saber que eu via, reconhecia que havia aquela beleza, mas que aquela beleza não mudava dentro de mim porque eu estava doente. Mas eu reconhecia a generosidade da Mãe Natureza, que quando se todas as vezes, quando se fala no amor incondicional com nós humanos, dentro de mim, o amor incondicional é a Mãe Natureza que tem para com a gente. O amor que a gente tem pelo filho da gente é grandioso. Mas o amor incondicional é a Mãe Natureza que ela põe frutos para todas as pessoas, para os bons e para os maus, sem nenhuma moral em jogo. Então, essa grandeza, essa generosidade, essa abundância é uma coisa muito linda. E quando eu parto uma melancia e vejo ali a quantidade de sementes que tem, e quando eu penso que essas sementes podem gerar mais dezenas e dezenas de melancias, é muito exuberante e farto tudo isso. Partir uma beterraba e ver as formas dos seus raios em tons claros e escuros é muito lindo. Então, assim, as formas e as cores e as coisas, elas estão ali prontas. Cabe a gente saber organizar. Aí é onde entra o trabalho do artista. Saber ver. Monet soube ver o que muitos não viam e trouxe para que outros pudessem enxergar. E assim eu me sinto meio que nessa responsabilidade prazerosa que muitas vezes saio para caminhar. Né? Eu gosto de ir para o Médio Oeste, onde a minha mãe mora, e sair andando. Aí às vezes a pessoa diz, está procurando o quê? Eu digo, não, eu estou buscando o que os meus olhos se atraírem. Então às vezes eu vejo um tronco, aí pego aquele tronco, guardo. Vou mostrar ao longo desses encontros uma pedra que eu guardei durante muito tempo. Eu sabia que um dia eu ia usar. Como? Não fazia a menor ideia. Porque nesse tempo eu sequer pensava em idealizar a semente de arte. E hoje ela faz parte de uma escultura. Então, é importante que reflitamos o que é que está gerando, esse distanciamento está gerando em nós. Hoje temos uma sociedade adoecida. Inúmeros arquitetos já trabalham procurando melhorar esses ambientes para que as pessoas adoeçam menos, trazendo composição de cores harmoniosas, de luz para dentro de casa. Então eu quero que vocês pensem sobre isso, porque é um momento que a gente tem para refletir, é um momento que a gente tem para ver essa necessidade de harmonia, de trazer essa natureza para próximo de nós, porque
é uma forma que a gente tem de alimentar, ou melhor, até de nutrir a nossa alma. Muitas vezes, muitas pessoas procuram e perguntam e fazem perguntas. Eu acho tão importante, principalmente, ver na juventude, quando um jovem se interessa. Eu acho assim, eu fico encantada quando um jovem, eu fico toda derretida até quando um jovem se interessa e procura saber e procura aprender. A maior parte dos nossos clientes aqui da Semente de Arte, eles são jovens. E eu acho esse movimento interessante. E quanto ao que eu conheci até agora, quanto ao que eu conheço, sempre me coloco disponível para qualquer pessoa, cliente ou não. Procuro sempre explicar da melhor forma que posso. Porque eu acho que isso pode trazer benefícios enormes às pessoas. Então foi muito bom quando eu, que já sabia da existência da Casa Séfora, onde hoje é instalado o ateliê da Semente de Arte, que eu cheguei aqui e senti que era aqui. Porque eu vi que podia fazer muitas coisas nessa área e muitas coisas também na área artística, porque eu transito nessas duas áreas o tempo todo. E no decorrer desse tempo, desses encontros, vocês vão ver coisas que foram construídas aqui e que me dá um prazer enorme, porque está aqui e muitas vezes pessoas virem conhecer a casa e comentarem: nossa, isso aqui nem parece que a gente está aqui no centro de Natal, nem parece que a gente está no Tirol, porque dá uma sensação tão agradável. Eu sei perfeitamente por que ela sente isso. Vamos pensar um pouco daqui para frente, não vamos nos entregar preguiça de refletirmos, né? Somos seres pensantes, então vamos refletir. O que queremos para as nossas vidas? Será que essa busca desenfreada que começou, se há um minuto atrás, se examinarmos o fator tempo de nossa existência aqui, esse minuto atrás, completamente neurótico, será que vale a pena investirmos nesse ritmo? Vamos, ao longo dessas aulas, conversando, trocando ideias, e eu torço para que muitas pessoas ampliem a sua percepção, tenham esse desejo de ver. Porque isso é um acalanto, é um refrigério para o nosso ser, para a nossa existência. Porque a existência em si, ela é dura, muito dura, não é nada fácil. Nós vivemos nessa estrada, mas não podemos esquecer que o caminho é individual. A estrada está no mundo, mas o caminho somos nós quem fazemos. Aguardo vocês na próxima aula. Vamos conversando, trocando ideias, até chegarmos à prática. Até lá!